escolhi. Tenho que lutar, servir a Cristo Rei e não desanimar. Não olhar pra trás, manter meu ideal, pois sou embaixador, embaixador real. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Embaixador, leal a Cristo Rei, sempre o seu mandar eu obedecerei. Minha alma será pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, pra isso eu nasci. Embaixador, leal a Cristo Rei, sempre o seu mandar eu obedecerei. Minha alma será pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, pra isso que eu nasci. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Pois sou Vocês vão ter uma novidade, algo inédito, vai ser lançado aqui o Grito de Guerra dos Embaixadores. Vai ter o Vidas Mensageiras ainda. Não, mas primeiro os embaixadores aqui. Tá bom. É inédito, é inédito. As mensageiras já estão aí. Deixa elas, vamos vê-las. As mensageiras podem vir também, subam as mensageiras. Canta aí.
Olá, eu sou o embaixador Breno Neri, graça e paz a todos, e hoje estou aqui para falar minha opinião sobre o evento da Corte Real dos Embaixadores e das Mensageiras do Rei. Na minha opinião, na verdade nós sabemos que, no fundo, é só uma maneira de aprender a palavra de Deus, pois houve muito treinamento envolvido, nós tivemos que estudar muito a palavra de Cristo, ler muito a Bíblia, e também tem muitos eventos na organização Embaixadores do Rei e nas Mensageiras. Então, eu convido você, menino ou menina, para que entre nessas organizações e para espalhar a palavra de Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Olá, sou a Alicia Mensageira e hoje eu estou aqui para falar sobre o Corte Real. Foi muito legal, eu aprendi bastante e deu para melhorar algumas coisas e eu gostei bastante lá, eu me diverti e também gostei como consegui aprender mais das coisas. Olá, irmãos! Estou passando aqui para passar um breve relatório do que foi o nosso Corte Real, o primeiro encontro da PIB de São Caetano entre mensageiras e embaixadores do Rei. Superou todas as expectativas, superou a minha expectativa e a minha palavra é somente de gratidão a Deus por tudo que foi feito aqui, por tudo que aconteceu aqui. Eu não consigo encontrar palavras para mencionar e dizer o que eu vivi particularmente aqui. Digo por toda a organização das Mensageiras do Rei, pelas conselheiras, porque tudo que foi feito, tudo que foi realizado, de fato foi para honra e glória do Senhor. Nós vimos aqui meninas e meninos, adolescentes e juniores se entregando de forma linda a Deus e foi maravilhoso. Eu quero agradecer a todo o apoio da nossa igreja, da nossa MCM, da nossa equipe pastoral. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe e continue orando por nós. Gostaria de deixar somente um versículo que está em Salmos 92, 1, 2 e diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. E esse Salmos, ele resume o que nós vivemos no nosso Corte Real. Obrigada e Deus abençoe. Olá, PIB de São Caetano. Eu estou aqui em nome da Embaixada Pastor Pedro Volchenko para agradecer o Corte Real que aconteceu no último dia 7 de setembro. Foi muito edificante para todos os meninos, a junção dos embaixadores com as mensageiras foi muito gratificante, não só para a nossa igreja, como para outras igrejas também. E eu fico muito contente que os meninos evoluíram de forma espiritual, né? Com as competições que nós fizemos bastante treinamentos e a gente pôde ver o resultado. A embaixada ganhou mais medalhas e a gente se superou, mas tudo isso para honra e glória do Senhor. A gente sabe que eles treinaram e a palavra de Deus fixou ainda mais na cabeça deles, e esse é o nosso objetivo como embaixada. E eu agradeço a todos os irmãos por todas as orações, por todos os pensamentos positivos que fizeram com que a gente conseguisse se superar dessa vez. Eu agradeço a todos. O lançamento do grito, primeira vez, né, que vocês vão fazer? Vamos lá, primeira vez hoje. Tá no coração, aí, vamos falar com o coração. Uma vez embaixador, ser embaixador do rei! Ser embaixador é uma honra. Vamos de novo, pessoal. Uma vez embaixador, ser embaixador do rei! Ser embaixador é uma honra. Fica aqui. Vai, Rose. Puxa aqui. Uma vez mensageira. Vai. As mensageiras não é... Infelizmente, as mensageiras é mais delicadas, menininhas. Somos meninas, né? Felizmente, graças a Deus, né? Somos meninas. Só que a Rose, né? A Rose é a nossa líder que puxa igual o marido, né, Rose?
Então, por favor, Rose. Vamos lá, meninas. Uma vez mensageira, sempre mensageiras! É isso, a gente não tem urra. Permaneçam aqui todos. Nós, o evento, nós agradecemos a Deus. O irmão Astrocélio foi o coordenador geral, ele trouxe a ideia, depois ele é o coordenador dos embaixadores do Rei da associação e a Ana Paula é a coordenadora das mensageiras do Rei da associação. Aí ele trouxe primeiro essa ideia de fazer o Corte Real, que esse encontro das duas organizações, embaixadores e mensageiras do Rei, reúne desde os 8 anos de idade até os 17 anos de idade, meninos e meninas, nos embaixadores do Rei. Se você quer encontrar uma organização correlata, você teria escoteiros, mas num outro nível, no nível realmente de ênfase bíblica, do ensino da palavra de Deus, ênfase missionária, despertando o espírito missionário nos meninos e meninas, não apenas da igreja, podem vir também que não são de igreja. Você que está nos assistindo, seu filho e sua filha, você quer que venha, ele vai aprender os princípios bíblicos que servem para todos, para serem aplicados na vida, no dia a dia, através de muita coisa que estimula. Um deles são essas competições. Como foi dito pelo Breno, né? No fundo é usar tudo isso para preparar uma motivação para que se preparem, para que estudem mais, e foi isso que aconteceu. Vocês estão vendo, cadê as medalhas aí? Cadê os medalhistas todos? Cadê? Pode, meninas também, as medalhas. Cadê as medalhas? Aê! As meninas são mais discretas, mas todo mundo ganhou medalha aqui. Ó. Pode aplaudir aí as medalhas deles, ó, todos eles. Aí tinha competição de tudo. Tinha competição que era feita pelo aplicativo, teve competição de desembainhar a espada, que é usar, descobrir os textos na Bíblia, quem abre, quem tem mais habilidade. E depois nós vamos ver uma outra coisa que foi falado como competição, mas na verdade não foi, porque todos que participaram desta modalidade foram premiados. E nós vamos ver o resultado concreto disto. Mas a gente agradece a Deus, e no mês de setembro, no mês de setembro, o Astrocélio completou, vem aqui, Astrocélio, por favor. Nosso irmão Astrocélio completou 20 anos de ministério como conselheiro de embaixadores do Rei. Ele passou por todos os níveis. Me passaram o currículo dele, mas é tanta coisa, viu? É tanta coisa, não deu para ler tudo. Mas ele teve atuando desde embaixada local, coordenação estadual da associação, e até em nível nacional ele participa também. Eu ainda não consegui visitar a casa dele, porque ele disse que eles estão organizando um museu. A casa dele é o Museu dos Embaixadores e das Mensageiras do Rei. Mas eles têm isso está no coração dele, tem sido bênção nesse sentido. Um minuto. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de gratidão a Deus, meus amados, por essa data de gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos 20 anos de Ministério dos Embaixadores do Rei. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Deixa eu só encontrar aqui. 2 Pedro 2, 21. Vou ver aqui, 22, 21. Porque 2 Pedro 2, 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Esse tem sido o versículo que tem sido uma referência na minha vida, juntamente de 2 Coríntios 5:20, que nós, como servos de Jesus, como igreja de Cristo, possamos estar seguindo o nosso general, os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de servi-lo na amada igreja, a primeira igreja batista de São Caetano, na embaixada pastor Pedro Vovchenko e na liderança do nosso pastor Néstor. Estou aprendendo com os irmãos e bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém. Astro, a primeira igreja batista, está te dando esse presente pelos seus 20 anos. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Urra! vai ser embaixador
embaixador é uma honra. Deus seja louvado. Henrique, fica aqui. Muito bem. Vocês são rapidinhos demais. Vem aqui de novo. A gente vai orar, agradecendo a Deus por vocês. Agradecendo a Deus por vocês. Eu vou pedir que um pai de embaixador esteja orando, agradecendo a Deus. E uma mãe de mensageira do rei esteja orando. Vou pedir que a Kátia venha aqui para orar. Kátia, vem orar agradecendo a Deus. E eu vou pedir que o pai... Vem, Ronen, aqui. Orar e agradecer a Deus por essa organização, pelos líderes. Né? Estamos aqui com as conselheiras. Fala as conselheiras. Karine, a Ana Freitas, a Rose, tem a Roberta e a Márcia que não estão presentes. E os líderes dos embaixadores. Ricardo, fala, é o nosso conselheiro. Os conselheiros sou eu, o Astrocélio e o Leonardo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã, Rachel, que está presente, e o meu cunhado Igor. Deus abençoe a vida de vocês por estarem nesse momento aqui na nossa igreja. Nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa organização, o Rony e a Kátia. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor, que só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, Senhor. Queremos, neste momento, agradecer a Ti, Senhor, pela essa organização, Senhor, os embaixadores do Rei, as mensageiras. Te agradecer porque o Senhor tem colocado, Senhor, homens e mulheres à frente dessas organizações. Sabemos o como é difícil hoje em dia ter organizações fortes, Senhor, principalmente para trabalhar com a juventude, Senhor, com as nossas crianças, juniores, adolescentes. E sabemos que é nesse momento que eles precisam ser fortalecidos para seguir firmes no caminho do Senhor. E te agradecemos porque essa igreja levanta, Senhor, liderança que busca, Senhor, exatamente contribuir para isso, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Senhor, ainda na Tua presença, eu quero muito Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja, na vida desses adolescentes, dessas crianças. Senhor, é um privilégio Te servir, Deus, e é uma honra ver cada criança aqui, Senhor, diante de Ti, no Teu caminho, Senhor. Quantas crianças lá no mundo estão perdidas, sem esperança, mas essas crianças conhecem ao Senhor. E oro, Deus, para que elas nunca venham a se desviar do Teu caminho, porque o Senhor é o nosso tesouro, é a nossa razão, o nosso sentido. E que elas vivam isso sabendo que o Senhor é o nosso melhor amigo, é tudo para nós. Que elas possam viver isso dia a dia. E que essas meninas, esses meninos futuramente, quando adultos, quando maduros, com as suas famílias, possam ensinar seus filhos também no caminho do Senhor. Que sejam bênção na vida de outras crianças, outros adolescentes, outras pessoas. Que cada criança aqui, Senhor, seja um missionário na sua escola, na sua casa, na sua rua, aonde eles forem, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor abençoe cada liderança aqui, desde o pastor Neto, as conselheiras, os conselheiros, que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias. Obrigada pela vida deles que estão dispondo do seu tempo, do seu amor para estar aqui com essas crianças. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um e que nunca essa chama do Espírito venha apagar na vida dessas crianças, desses líderes, desta igreja, Senhor. Nos aviva a cada dia, Senhor, que nunca venhamos a nos desviar do Teu caminho. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Uma vez mensageira do rei? Sempre mensageira! Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei! Ua! Aí, agora pode descer. Henrique fica. Cadê o Henrique? Fica aqui. Fica aqui. Cadê o pastor Wagner? Punha aqui. E a pregação? Nós já começamos. Essa foi a introdução, como uma boa mensagem batista. Uma introdução. E agora, depois da introdução, tudo isso que vocês viram foi a introdução a essa mensagem. O valor e o que nós temos que ser e como temos que ser, nós vimos aqui na espontaneidade de todos. Agora, toda a pregação batista, em geral, tradicionalmente, ela tem, ou as tradicionais, 3 pontos. O primeiro ponto a gente vai ouvir agora com o pregador, Henrique.
que foi pregador no dia também. Graça e paz, igreja. Hoje nossa meditação é a primeira multiplicação dos pães. Por favor, abram suas Bíblias em João 6, do 1 ao 14. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado a curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para todo esse povo comer? O que podemos aprender com esse texto? A ter fé. Jesus olhou para aquelas pessoas e se importou com elas. Ele viu a necessidade delas, e da mesma forma que ele viu a necessidade delas lá atrás, ela vê as suas. Ele se preocupa com você. Seguindo o contexto, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não ocupariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários valem hoje aproximadamente R$6.654. Daria para comprar quase 2 PlayStation. Seguindo o contexto. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vejam isso. O menino foi provavelmente o único que ofereceu o que tinha para dividir, que era o seu lanche. Fica aí uma lição para nós. Mesmo pequenos, mesmo com pouco que temos, Jesus pode multiplicar e fazer grandes milagres por meio de nós. Seguindo o contexto. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças, e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Então podemos ver que Jesus mostra seu poder. As pessoas reconhecem que Jesus é um grande profeta. O que esse texto nos ensina? A ter fé em Jesus, porque ele é poderoso. O mesmo Jesus que estava lá atrás está aqui hoje. E você pode aceitá-lo como seu Salvador, porque ele morreu por você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E voltará para buscar sua igreja, que é o corpo de Cristo. E você pode fazer parte desse corpo, reconhecendo que é pecador e precisa de Jesus como seu Salvador. Assim como eu e os embaixadores aqui fizeram. Agradeço a Deus e toda a glória a Ele. Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa música, foi a música vencedora em 3º lugar do Congresso Estadual das Mensageiras do Rei, Dentre 12 que estavam inscritas, nós vencemos em 3º lugar. Se a igreja quiser se colocar de pé para louvar conosco.
precisam ouvi-la, sendo eu mensageira do Rei. Vou ao mundo, então reparti-la, mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Dizer que Ele é vida, amor e luz. Essa é a mensagem do Rei. O Rei que era e sempre será aquele que nos trouxe a paz, que vive, venceu e voltará. Mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Dizer que Ele é vida, amor e luz. Somos o brilho real e Cristo levamos ao mundo. Mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Mensageira do Rei eu sou, cumprindo o id eu vou em nome do meu Jesus. Dizer que Ele é vida, amor e luz. Falei que a mensagem tinha 3 pontos. Agora nós vamos ouvir o segundo ponto. Ela vai aqui. E agora nós vamos ouvir uma profetisa. Temos um profeta e uma profetisa. A Bíblia fala das profetisas. A Bíblia, nós não usamos as pastoras, mas profetas e profetisas nós usamos. O profeta não é aquele que fica adivinhando o futuro, é quem fala a todos para exortação, edificação e consolação. Ouvimos uma primeira palavra que nos exorta no sentido de nos encoraja e nos edifica, e agora vamos ouvir a segunda palavra. Você pode ser profeta e profetisa do Senhor sempre. E aqui nós temos a Maria Luísa. Obrigada, pastor. Bom dia, igreja. Hoje eu vou trazer uma pregação que é sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola, Jesus conta que ele tem um amor muito grande por nós, que ele se importa com nós e que a gente pode ser qualquer pessoa, a gente podia estar no lamaçal do pecado, ele vai estar nos abraçando. E o objetivo dessa parábola é isso que eu falei. E primeiro, a gente começa com
um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, ele pediu a parte dele da herança, que naquela época era muito feio, era como falar assim, você não está morrendo, então dá logo essa herança. E em Lucas 11 ao 13 fala assim, Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Então, ele pegou esse dinheiro, em vez de economizar, de gastar com coisas que importam, ele foi lá, gastou com bebidas, com festas, com um monte de coisa que não agrada a Deus. E mostra que ele se afastou do pai. E trazendo para os dias de hoje, a gente pode mostrar que as pessoas estão gastando com baladas, com festas, com bebidas, com drogas, e isso não agrada a Deus. Então, depois, ele percebe que ele se arrepende e ele percebe que ele fica na miséria. E ele fica tão pobre, que ele tem que insistir para um nativo dessa terra para dar um trabalho para ele. Em Lucas 15, do 14 ao 19, fala assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Então, estava tendo uma grande fome seca nesse país. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, ali mostra que ele estava com tanta fome, tão pobre, que ele desejava até comer a comida dos porcos. Então, os porcos estavam vivendo até melhor que ele. E aí, depois, ele para e pensa, nossa, por que eu estou vivendo aqui na miséria? Até os escravos do meu pai vivem melhor do que eu. Comem carne, pão, têm roupas limpas. Então ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, aí eu vou pensar assim, eu vou planejando o que eu vou falar para ele no caminho. E eu vou pedir pelo menos para ele me aceitar como um trabalhador da casa dele, não como um filho, porque acho que ele não vai me aceitar. Em Lucas, do 15 ao 24, fala assim, e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham o anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Então, ali mostra que ele... Antigamente, quando o pai encontrava o filho, o pai não saía ao encontro do filho, o filho que ia ao encontro dele, porque os mais velhos, eles esperavam, enquanto o mais novo ia até o encontro deles. Mas o pai estava tão feliz de ver ele que foi ao seu encontro, correndo, o abraçou e mandou colocar roupas, o anel, sandálias e fazer uma festa. Só que aí chega a parte do filho mais velho, que ele vê tudo o que está acontecendo, a festa, ele estava na lavoura, trabalhando, e aí ele chega e estranha. Em Lucas 15, 25 ao 32, fala assim, Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou o seu irmão.
O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que assumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E nesse versículo mostra que, às vezes, as pessoas, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, falam assim: eu sou melhor que essa pessoa não merece a graça do Senhor. Mas ninguém merece. Ele fala: esse aí vai para o inferno, ele não pode ir para o céu. Ele já fez tantas coisas erradas, mas você já parou para pensar que você também fez coisas erradas e não tem um pecado mais grave do que o outro? Todos são iguais. E Jesus perdoa se você pedir perdão. E ele vai estar te aceitando, mesmo você fazendo tanta coisa errada. Então, esse filho representa aqueles que, mesmo dentro da igreja e servindo a Deus, externamente, têm o coração endurecido. E o pai representava Deus. E o filho mais novo representava as pessoas do mundo, que estavam afastadas de Deus. Só que aí ele pediu perdão e se voltou para Deus. E essa parábola é muito importante, porque diz que Deus ama todos nós, mas nenhum merece a graça. Terceiro ponto e conclusão. Mateus 18, 2-4. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quando a gente pensa em humilhação, a gente pensa que é a pessoa ir lá para o chão. Mas ser humilde é, acima de tudo, a disposição de aceitar ajuda, a disposição em aceitar os desafios de Deus. Humilde no reino de Deus é isto. É a disposição em reconhecer seus limites, pedir o perdão quando é necessário. Todos os que estão aqui, e todos aqueles que passaram aqui, as crianças, entre aspas, do ponto de vista de idade, são humildes porque eles aceitam ajuda, aceitam orientação, se submetem. Eu sei que os pregadores, o pregador e a pregadora, pediram suporte aos seus pais, desenvolveram as suas ideias, tinham os seus pensamentos, mas aceitaram. Um dos problemas mais sérios nossos é justamente não reconhecer que precisamos uns dos outros, não reconhecer que temos que ter ajuda, pedir ajuda, não reconhecer que outros que estão ao nosso lado são importantes também. A parábola que encerrou, a parábola do filho pródigo, mostra exatamente isso, quando mostra o outro irmão. Ele achava que só ele merecia, e aí está o orgulho. O outro não merece, porque o outro errou demais. Mas, como foi dito aqui pela nossa profetisa, pregadora, todos nós erramos, e todos nós somos pecadores, e todos nós dependemos da graça de Deus. Ser humilde é reconhecer que todos precisam. E eu, que tenho sido agraciado, tenho que ser mensageira do rei, embaixador de Jesus, aonde eu estiver, representando o reino e vivendo os valores do reino.
aceitar orientação e ajuda como eles aceitam, pedir a orientação e ajuda como eles pedem, aceitarem a disciplina como eles aceitam. Por isso nós vimos aqui o grupo disciplinadamente aqui na frente, gritando na hora que tem que gritar, parando de gritar na hora que tem que parar de gritar. Por quê? São como pessoas que, e nesse sentido, verdadeiramente crianças. Crianças que o Senhor quer que eu e você sejamos. Como eles devemos ser, e como os nomes aqui dizem dessas organizações, temos que ser mensageiros, levarmos esta mensagem de paz que o mundo precisa, essa mensagem de redenção que o mundo precisa. Temos que ser embaixadores, aqueles que representam um outro governo. Nós somos todos cidadãos e cidadãs dos céus. Falamos sobre cidadania aqui, vamos hoje, daqui a pouco, falar sobre a nossa cidadania brasileira, mas, acima de tudo, nós temos que ter consciência que somos cidadãos dos céus. E aqui na terra, temos que viver os valores do reino dos céus. E o reino de Deus é um reino eterno que começa no coração do que crê. Se você crê, o reino de Deus tem que começar no seu coração, sendo ele o rei da sua vida, o Senhor da sua vida. Você tem que aceitar que você nada merece, como aquele filho que reconheceu que nada merecia. Chegou lá no fundo do poço e reconheceu que nada merecia. Mas você tem que crer que o Senhor lhe dá sempre mais uma chance. Que o Senhor está disposto a lhe dar sempre e a receber você com um abraço. E você que tem recebido o abraço do Pai, você é embaixador dele, e você tem que abraçar as pessoas que estão ao seu redor com tantas carências e necessidades. Buscar levar esta mensagem, vivendo esta mensagem, vivendo os princípios do reino, os princípios do rei na sua vida. Que todos sejamos mensageiras e embaixadores do rei. Amém?